Pessoal, beleza? Marco Aurélio falando com vocês nessa aula e nós acabamos de falar sobre grandezas escalares, né? A grandeza escalar, ela é representada apenas por um número, né? Vamos supor que eu esteja falando com você pelo telefone, você está em outra cidade. Vamos supor aqui que eu moro em Cuiabá, Mato Grosso, mas vamos supor aí, a maioria das pessoas, vamos supor Brasília ou São Paulo, Rio de Janeiro. Vamos supor São Paulo e Rio de Janeiro, ok? RJ. E aí uma pessoa aqui em São Paulo pode comunicar com no Rio de Janeiro, e se a pessoa paulista, né, quiser saber a temperatura da pessoa, do ambiente onde a pessoa carioca está, basta ela falar um número. Por exemplo, o paulista fala assim: parceiro, qual que é a temperatura da sala aí onde você está? E apenas um número é suficiente. São 23 graus Celsius. Nós falamos isso, então isso representa grandeza escalar. É uma grandeza que ela se faz suficiente apenas informando a sua escala, ok? Agora, vamos ter um outro tipo de grandeza física que apenas um número não vai ser suficiente, tá? Vamos supor que você esteja na estrada de São Paulo para Rio de Janeiro, ok? Você está na estrada, vou desenhar aqui uma estrada, uma rodovia, tá? Hipotética, ok? E você está nessa estrada e eu ligo para você e eu pergunto: fulano, me diga qual que é a sua velocidade, né? Então você está aqui, Rio de Janeiro, São Paulo, ou São Paulo, Rio, né? Me diga qual que é a sua velocidade. Você fala: a minha velocidade é 72 km por hora. Então, beleza, sua velocidade é igual a 72 km por hora. Se eu falar apenas isso, vai ser suficiente, né? Eu não sei se você está vindo. Eu estou em São Paulo. Eu não sei se você está indo para o Rio de Janeiro ou se você está voltando do Rio de Janeiro, né? Eu não sei se você está com 72 km por hora para o Rio ou voltando. Então você precisa de me informar o sentido, tá? Então, tendo eu como referencial em São Paulo aqui, né? Estando eu aqui, aí você me fala: bom, eu estou indo para o Rio de Janeiro, tá? Então eu sei, então você está indo para o Rio de Janeiro, ok? Então você está vindo para lá, legal. Então já informei o que? Sentido, né? E nós sabemos que ele está percorrendo na direção horizontal. Então, por isso, essas três características satisfazem uma grandeza chamada grandeza vetorial, né? Por que grandeza vetorial? Porque apenas o número não é suficiente. Eu tenho que informar para que direção, para que sentido está apontando essa grandeza. Entende? Existem grandezas que apontam para certos lugares, para certas direções, para certos sentidos, tá? Então isso representa uma grandeza vetorial. E por que esse nome vetorial? É porque existe um ente matemático chamado vetor, que nós vamos ver a seguir. Mas antes, para ficar bem elucidado, bem caracterizado, a diferença entre grandeza escalar e grandeza vetorial, e nós vamos ver outros exemplos, né? Basta você ter em mente que a grandeza escalar, ela se faz suficiente apenas com a escala, apenas com o número, ok? Já a grandeza dita vetorial, ela se faz suficiente, ela se faz completamente informativa quando dos três elementos juntos. Que três elementos são esses? Vamos lá. Grandezas vetoriais. Além do número, né? Ou seja, esse número ele tem um nome chamado módulo, ok? Então esse número ele também é chamado de módulo. Não esqueça disso. Então, além de ter o módulo, a grandeza vetorial ela tem direção, e além de ter direção, tem sentido. Tá? Vamos explicar a diferença desses dois aqui. Muitos alunos confundem o que é direção e o que é sentido. São diferentes, tá? São características diferentes. Então, tá aqui. Grandeza escalar é representada pelo módulo, e a grandeza vetorial, além de ser representada pelo módulo, tem a direção,
e o sentido. Agora veremos a diferença entre direção e sentido. Bom, basicamente nós temos dois tipos de direção. Nós temos a direção horizontal e nós temos a direção vertical. A direção, é importante você perceber que ela não aponta para nenhum lugar. A direção, ela apenas é uma reta, um segmento de reta, só isso. Direção, pode ser horizontal ou vertical. Agora, o sentido seria a setinha. Conseguiu perceber a minha ênfase no S? Porque é um mnemônico, é um facilitador para você lembrar que sentido é a seta, é a setinha. Então, em uma direção, por exemplo, nessa direção horizontal, se você falar aqui para mim que existe um objeto percorrendo a direção horizontal, ainda está incompleto, por quê? Eu preciso saber se está no sentido da esquerda ou no sentido da direita, tá? Então, o sentido é para onde aponta a setinha. Se tem a direção vertical, o sentido pode ser para baixo ou o sentido pode ser para cima, né? Então, vamos supor, tem um objeto, ele está na direção vertical, sentido para baixo, tá? Então ele está fazendo essa trajetória para baixo. Um objeto que está na direção horizontal, sentido para a esquerda. Então, esse aqui é o sentido, é a setinha. E a reta é a direção, tá? Direção não aponta para nenhum lugar. Quando eu falo, eu vou naquela direção, eu estou falando errado. Na verdade, o certo seria, eu vou naquele sentido, porque eu estou apontando uma seta, tá? Na direção horizontal. Beleza? Então, grandeza vetorial tem essas três características. E qual que é um exemplo de grandeza vetorial além da velocidade? Força. Quando eu digo para você, eu estou fazendo 30 newtons de força. Aí, mas você está fazendo 30 newtons de força em que direção? Horizontal ou vertical? Eu estou fazendo força na horizontal. Tá, beleza, mas sentido leste-oeste, né? Sentido esquerda ou direita? Sentido direita. Então, seria... Eu vou fazer aqui a minha direita, tá? Então, o sentido para a direita. Então, essa aqui é uma força que eu estou fazendo, tem um módulo, tem uma intensidade, né? Tem um número, um módulo, uma intensidade, está no sentido horizontal, porém está apontado para a direita, da minha direita, né? Pode ser na sua esquerda, no vídeo. Então, sempre isso. Grandezas vetoriais apontam para algum lugar, tá? Existem outros exemplos? Existem. Aceleração, campo elétrico, campo magnético. Poxa, a gente pode dar vetores para as grandezas, orientar as grandezas, ok? Espero que vocês tenham compreendido essa aula e a gente vai seguir no próximo capítulo aí, ok? Um abraço.